Olá, tudo bem? Nós estamos começando aí mais um programa Nova Vida, programa da comunidade Nova Vida aqui de Ourinhos, que vai ao ar aqui pelo canal 10 da TV Ourinhos, de quinta a domingo, às 2 da tarde, também às 8 horas da noite. E eu sou o pastor Sidney e durante alguns minutos nós iremos aí juntos falar a respeito da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu te convido a estar comigo aí durante esse tempo para juntos nós sermos edificados pela Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E eu gostaria de dizer para você que o tema do dia de hoje é Vencendo as Decepções. A cada programa nós trazemos um tema aí para nós conversarmos, tudo claro, sempre com base na Palavra de Deus. E o tema do dia de hoje é Vencendo as Decepções. E o texto que eu escolhi para ler junto com você é um texto, ou apenas um versículo, melhor dizendo, que está em João capítulo 11, no versículo de número 32. Diz assim, olha, Evangelho de João 11, versículo 32, diz assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Na verdade, esse é um texto até conhecido, né, de muitos de nós, porque fala aí a respeito da decepção de Marta, de Maria, por conta do seu irmão que tinha morrido. E agora, nessa ocasião, no versículo 32 de João 11, Maria levanta sua voz e se mostra indignada para Jesus, para o próprio Cristo. Ela diz, olha, entre as linhas ela diz, né, estou decepcionada, porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E a gente vê que essas palavras são palavras de alguém decepcionado. E na verdade, às vezes a gente até pode apontar o dedo, né, para Maria, para Marta ou para outras pessoas da Bíblia que se viram de uma ou de outra maneira decepcionadas, mas quando a gente olha para a nossa vida no dia de hoje, a gente percebe também que todos nós temos decepções. Todos nós, em uma hora ou outra da nossa vida, passamos por algum tipo de decepção, não é verdade? Eu acredito que se você puxar pela sua memória, com certeza você vai se lembrar, infelizmente, né, de uma ou outra decepção que você passou na sua vida. Acredito que você pode se lembrar aí de decepções com amigos, com familiares, decepções num relacionamento conjugal, num namoro, decepções das mais diversas nós podemos passar nessa terra, e isso é até certo ponto natural. Mas o que é decepção, né? Decepção é desilusão, é engano, é desapontamento. E quando nós somos enganados ou desiludidos por qualquer situação que seja, que nós não esperamos, muitas vezes a tristeza abate o nosso coração, muitas vezes quando a decepção bate a nossa porta, aí também o desespero, né, vem junto, o desespero também bate no nosso coração. E a primeira pergunta que surge na nossa mente é: puxa, como isso pôde acontecer na minha vida? Às vezes as pessoas dizem, mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu tenho um coração tão bom, eu sou humilde, ou eu, como muitos dizem, né, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz nada de mal para ninguém. Como é que Deus ou a vida, ou como é que as circunstâncias que me rodeiam puderam chegar nessa situação de tamanha decepção, né? Puxa, como aquela pessoa pôde ter coragem de tomar aquela atitude para comigo? Às vezes a gente até se revolta por alguma situação que acontece assim na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida infelizmente é assim. Em alguns momentos nós passamos por decepções, sim, né? Decepções no casamento, no namoro, na vida profissional, decepções nas amizades, naqueles que nós consideramos como irmãos, e como diz o ditado popular, né, isso acontece até nas melhores famílias, né? Isso acontece na vida de qualquer um. E o próprio Jesus, que passou também por decepções,
ele não nos deixou enganado. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. E quando ele diz aflições, ele está falando de lutas, de circunstâncias contrárias, mas também, creio eu, que ele está falando de decepções. Só que para esquecer as nossas decepções, muitas pessoas às vezes tomam caminhos errados, né? A decepção bate à nossa porta. E o que a gente faz? Ao invés de tomar o caminho correto, ao invés de buscar a solução real e a melhor solução para essa decepção, o que muitas pessoas fazem? Buscam a solução em caminhos equivocados, né? Em caminhos completamente errados, em caminhos que, em vez de ajudar a pessoa, trazem mais prejuízo ainda para a vida dessa pessoa. Quer um exemplo? Alguns se entregam a bebidas, por exemplo. Puxa, me decepcionei tanto, então, como dizem por aí, né, vou encher a cara, vou beber, vou afogar as mágoas, né, vou esquecer a decepção com uma bebida, com um vício, com um álcool, né? Alguns se entregam à bebida por causa, de repente, de um casamento desfeito, muitas vezes até por motivos fúteis. Tenho certeza que você conhece pessoas perto de você que de repente passaram por uma ou outra decepção, às vezes até pequena, né? Pelo nosso olhar, pela nossa ótica, puxa, foi uma coisa fútil, foi uma coisa tão pequena e a pessoa tomou um caminho tão errado por conta de um algo tão pequeno, às vezes, né? Coisas que poderiam ser facilmente resolvidas com um diálogo, com uma conversa, com um aconselhamento, né, de alguém de Deus. Muito pelo contrário, as pessoas tomam caminhos equivocados e aí trazem mais prejuízo para a sua vida. Outros se entregam até ao caminho das drogas, né? Quantos jovens a gente não vê tomando esse caminho inverso? Ao invés de buscar a solução, tomam o caminho das drogas e aí vão aí se afundando a cada dia mais no vício das drogas, e uma droga leva a outra, começam com drogas leves e aí vão se afundando, às vezes chegam até a traficar, né, drogas. Aí você vai olhar a vida da pessoa, onde tudo isso começou? Às vezes começou numa decepção passada, às vezes começou numa decepção, às vezes até pequena, né, aos nossos olhos. E a pessoa, ao invés de tomar um caminho correto, se entrega a vícios. Alguns ainda se entregam às baladas da noite, né? Não, qual a solução? O que vai me trazer alegria? O que vai me fazer esquecer dessa decepção? Festas, baladas, uma alegria passageira. A gente vê as pessoas correndo atrás disso. Alguns ainda se entregam aí à depressão, né? Puxa, essa decepção bateu a porta da minha vida, quer saber? Vou me entregar. E a gente vê muitas pessoas se entregando à tristeza, à depressão, à amargura, à síndrome do pânico e a tantos outros males que têm afundado aí a alma e a vida de muitas pessoas. E eu repito, aonde começou isso? Numa decepção passada. A gente vê nos dias de hoje os divãs dos consultórios, dos terapeutas, cheios de pessoas que sofreram decepções. Você pode falar com qualquer psicólogo ou psiquiatra, ou qualquer profissional, né, da área humana e perguntar para ele, olha, quais são os motivos que levam as pessoas a procurarem o seu serviço? Tenho certeza que ele vai dizer, olha, na maioria das vezes são decepções familiares, sentimentais, emocionais, espirituais até às vezes. Os divãs dos consultórios dos terapeutas estão cheios de pessoas assim. Por isso também que os livros de autoajuda são os maiores best-sellers dos dias de hoje. E vão continuar a ser assim. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela se decepciona, quando ela se vê com um problema na alma, ela quer buscar alguma coisa para tratar da sua alma. E ela vai ao terapeuta, ela busca nos livros, né, de autoajuda, algum tipo de ajuda para si. Por isso que esses tipos de livros somem rapidamente das prateleiras das livrarias, porque são comprados por pessoas desapontadas em seus sonhos. E são best-sellers porque há muitas e muitas pessoas decepcionadas na sua alma, nos seus sonhos, por conta de decepções.
Ok, mas o que a Bíblia nos fala a respeito disso? A gente vê, como eu disse no início, uma pessoa desapontada, decepcionada, com uma morte, com uma perda na família, como foi com Maria e Marta, por conta da perda do seu irmão Lázaro. Mas o que a Bíblia nos traz? Quais são as outras pessoas decepcionadas em alguma área da sua vida que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada? Na verdade, no livro de Marcos, nós encontramos um pai decepcionado porque os discípulos de Jesus, os próprios discípulos de Jesus, não resolveram o seu problema. Eu quero ler para você. Marcos 9,17 diz assim, olha: E na multidão, respondendo, disse: Mestre, falando para Jesus, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma. E range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. E os teus discípulos não puderam fazê-lo. Perceba só, no livro de João, a gente encontra também um outro homem decepcionado, além dessa decepção que eu disse aí, de Marcos 9. No Evangelho de João, a gente encontra um outro homem decepcionado porque ele estava há 38 anos enfermo e a única maneira dele ser curado era mergulhar num poço chamado Betesda, quando o anjo movimentava as águas, mas ele era paralítico, né? Diz o texto, e ele não tinha ninguém que poderia ajudá-lo. João 5,2 fala a respeito disso, eu quero ler também para você, olha. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Perceba agora, vamos fazer um paralelo. Vamos analisar a vida de Marta, de Maria, como eu li ali em João 11, li também em Marcos, o exemplo deste outro pai, né, que tinha o seu filho enfermo. E agora, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, a gente vê um homem há 38 anos enfermo, né? E aí eu percebo que esses dois exemplos bíblicos são tipos de decepções que muitos têm por aí. Eu não sei por qual decepção você está passando, qual decepção você experimentou e que você ainda carrega na sua alma, ou qual decepção você tem experimentado, mas essas duas histórias começaram desta forma e terminaram com a sua história completamente mudada, transformada, assim como a sua história também pode ser transformada a partir do dia de hoje. Eu quero dizer para você que você pode sim vencer as decepções da vida. Por maiores que elas sejam, você pode vencer as decepções da vida. Como eu sei disso? Eu sei porque esses dois textos que a gente leu não terminaram assim. O primeiro exemplo de decepção, que eu disse lá em Marcos capítulo 9, terminou da seguinte maneira. Agora eu quero ler para você como terminou a história. Olha só, Marcos 9,17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanhe, despedaça ou ele espuma, e range os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Se o texto terminasse aí, a gente poderia até desistir também. Mas olha só que o texto não termina ainda. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, Jesus falando, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-lo. E trouxeram-o, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível
ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha só, que bom que esse texto não terminou nos 2 primeiros versículos que a gente leu, não é verdade? Em primeiro lugar, eu aprendo que se você está decepcionado com qualquer situação, você não pode confiar a sua vida na mão de homens. Porque este homem, esse pai, me ensina justamente isso. Que a gente não pode confiar a nossa vida na mão de homens, nem na força do poder humano, de quem quer que seja, nem na força do nosso poder. Eu entendo que nós temos que procurar alguém que realmente pode resolver o nosso problema, alguém que pode de verdade curar a ferida na nossa alma. E eu quero dizer para você que só há uma pessoa que pode curar as feridas da sua alma. E o nome dele, você já sabe, é Jesus. Só Jesus pode curar, pode passar um bálsamo que cura na nossa alma, em qualquer situação que for. Só Ele tem uma palavra de conforto, de carinho e de encorajamento para mim e para você. Assim, o primeiro passo para vencer as decepções é ir até a pessoa certa. E a pessoa certa é uma só: Jesus Cristo. No Evangelho de João diz que Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos que pode levar a Deus. Ele é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Ele é a verdade e Ele é a vida que você precisa. E as primeiras palavras de Jesus ao homem que tinha o filho com espírito imundo foi essa: se tu podes crer, então tudo é possível ao que crê. Você crê que Jesus Cristo pode resolver os seus problemas? Você crê que Jesus pode resolver e tratar da sua alma e das suas decepções? Então, se a resposta para essa pergunta é sim, se você crê de verdade em Jesus Cristo, então você também verá a glória de Deus, como aconteceu na vida desse pai no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Hoje nós estamos falando a respeito de decepções, vencendo as decepções. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Nova Vida para você, falando a respeito ainda mais um pouquinho de como vencer as decepções da vida. Tá ok? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Nova Vida para você. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Acesse o e-mail fernando984@hotmail.com. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Acesse www.newsatmagazine.com.br. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688 ou acesse www.tatomóveis.com.br. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600 ou acesse www.alligatorsinalização.com.br. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda
981542420. Atendendo Ourinhos e região. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. Tá, então voltamos. Esse é o programa Nova Vida, programa da comunidade Nova Vida aqui de Ourinhos, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 500, no Jardim Matilde. Eu sou o pastor Sidney e de quinta a domingo eu estarei aqui com você no canal 10 da TV Ourinhos, às 2 horas da tarde e também às 8 horas da noite, trazendo aí uma palavra de vida para você, para a tua casa e para a tua família. E no dia de hoje nós estamos falando aí a respeito de como vencer as decepções da vida. No início do primeiro bloco eu li João 11, mais precisamente o versículo de número 32, que fala aí a respeito da decepção, né, de Maria, irmã de Lázaro, que ficou extremamente decepcionada, porque ela diz assim: olha Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido, Lázaro não teria morrido. E a gente percebe nas palavras de Maria e depois de Marta também um certo teor de decepção, né? Assim como a gente se decepciona também algumas vezes na nossa caminhada nessa terra. E eu falei também a respeito de uma outra decepção, né? A respeito de um outro homem, um pai, em Marcos 9, que chega para Jesus e diz: olha Senhor, o meu filho está enfermo, está endemoniado, ele é surdo e mudo, e eu levei ele para os seus discípulos orarem, mas olha, não adiantou de nada. A gente vê a decepção também na voz desse pai, né? Mas vem Jesus e diz: olha, se creres, verás a glória de Deus. Aquele pai creu, Jesus orou pelo rapaz, pelo menino, né? Pelo filho daquele pai, e aí ele foi milagrosamente curado, foi milagrosamente liberto. E eu disse no final do primeiro bloco que é isso que a gente tem que ter, né? Fé. Crer em Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Crer é justamente isso, é ter fé. Por que eu preciso ter fé para as coisas acontecerem? Hebreus 11:6 responde isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós não podemos agradar a Deus se não for com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus toma as atitudes necessárias quando nós acreditamos no seu agir, quando nós acreditamos no seu trabalhar, quando nós acreditamos que mesmo que haja uma multidão de pessoas dizendo: olha, Deus não existe, esse negócio de Bíblia, de Jesus, de igreja, não está com nada. Mesmo que haja uma multidão ao nosso redor, a cada dia mais crescendo, né, diga-se de passagem, que acredite na não existência de Deus, no nosso coração, na nossa vida, nós temos que crer de verdade que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Temos que crer no trabalhar, no agir de Deus na nossa vida. Se você não tem fé ou sua situação está tão difícil que até a sua fé está abalada, vai aqui um conselho: faça como o pai desse menino de Marcos 9. Primeiramente, peça a Deus para ajudá-lo em sua incredulidade, porque diz o texto de Marcos 9 o seguinte, olha: logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Perceba só que papel fundamental ou que palavra estratégica saiu da boca desse pai. Ao invés de maquiar, né, uma falsa fé, ele desce do pedestal e diz: Senhor, olha, é verdade, em algum momento da minha vida ou lá no fundo do meu coração está difícil de crer. Está difícil crer porque faz tanto tempo que o meu filho passa por essa adversidade, por essa questão de libertação. Levei até para os seus discípulos e nada aconteceu. Olha, Senhor, é verdade, às vezes eu sou incrédulo, mas Senhor, ajuda a minha incredulidade.
Talvez o impedimento da fé não brotar no seu coração sejam, de repente, as lágrimas embaçando seus olhos espirituais e assim o impedindo de ler a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você no dia de hoje que o colírio que você precisa é aquele que contém o amor do Senhor como substância. Talvez as decepções também deixaram seus ouvidos espirituais tampados, sem conseguir ouvir a voz de Deus, mas a única maneira de acrescentar fé na sua vida, na nossa vida, na minha vida, é de uma maneira somente, é ouvindo a palavra de Deus. Isso está na Bíblia, porque em Romanos 10:17 diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não há outra maneira em que a fé possa ser acrescentada na tua vida, se não for através do ouvir pela palavra de Deus. Agora, se você estiver com o seu coração aberto, se você estiver decidido a deixar essa palavra entrar pelos seus ouvidos e fazer morada no teu coração, a fé vai ser plantada na tua vida e a glória vai se manifestar na sua vida e através de você. Assim eu creio, porque assim diz a palavra do Senhor. Caso a sua decepção tenha sido, de repente, com os seus melhores amigos, eu quero dizer para você que você não foi o único. Jó também passou por isso. Você já deve ter ouvido falar de Jó. Há um livro inteiro na Bíblia que conta a respeito da assolação que veio na vida de Jó. E ele se decepcionou com seus amigos. Vou ler para você. Jó 19:13 diz assim, nas próprias palavras de Jó, ele diz assim, olha, pôs longe de mim aos meus irmãos e os que me conhecem, como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos, aqueles da minha casa, que eu via todo dia, e as minhas servas, me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca, o meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Olha só o que aconteceu com Jó. Todos os da sua casa, os seus amigos, aqueles que eram confidentes, aqueles que viviam dia após dia com ele e conheciam o decorrer diário da vida de Jó, esses deixaram ele de lado, abandonaram a Jó. Mas caso até os seus parentes tenham te deixado, eu quero que você saiba que o Senhor não te desampara ou não nos desampara em nenhum momento. Não desamparou Jó, não desampara a mim e não desampara a você. Onde está isso? Em Salmos 9, versículo 9 diz assim, olha, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmos 27:10. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Não há decepção maior que ser abandonado pelo amigo mais chegado. Não há decepção maior do que ser abandonado por um familiar, pela família, nos momentos, às vezes, em que nós mais precisamos. Mas eu quero dizer para você que assim como o Senhor esteve ao lado de Jó, Ele também está ao nosso lado. Ele sempre estará ao seu lado, cuidando de você. Em Deus, há mais palavras de ânimo para a sua vida. 2 Coríntios 4:8 diz assim, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, sim, também, mas não desamparados. Abatidos, de vez em quando, mas não destruídos. Você pode até passar por algum tipo de tribulação. E isso acontece na vida de todo ser humano. Mas ela não angustiará o seu coração. É isso que promete a palavra do Senhor. Ela não angustiará o seu coração por muito tempo, porque diz no livro de Salmos, número 37, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Nem que for ao amanhecer, mas ela vem.
alegria vem pela manhã, ao amanhecer. Você pode estar perplexo, mas você não vai ficar desanimado por muito tempo, porque é o Senhor, é Jesus Cristo quem nos sustenta com a sua destra fiel, com a sua mão direita. É Ele quem nos sustenta com a sua mão forte. Você pode até estar sendo perseguido, talvez até injustamente, como acontece também de vez em quando. Mas você não vai estar desamparado, porque o Senhor está com você e Ele vai pelejar, Ele vai lutar por você, Ele vai lutar pela sua causa e pela sua casa também. Você pode até se ver abatido em algum momento da sua vida, mas não destruído, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A decepção pode chegar, mas o amor de Cristo chegou antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, diz a Bíblia Sagrada. Há muitos motivos para crer. Nós temos mais motivos para crer do que para deixar de crer, segundo a palavra do Senhor. Ainda em referência aos exemplos de decepções da Bíblia, no segundo caso que eu citei no final do primeiro bloco, Jesus pergunta ao paralítico. Você lembra, né, que eu disse, ele estava há 38 anos enfermo. E Jesus pergunta ao paralítico, olha, o que queres que eu te faça? O que você quer? É claro que Jesus sabia muito bem o que aquele homem queria. É lógico que Jesus sabia que aquele paralítico, o que ele mais queria era andar. Mas ele queria ouvir da sua própria boca. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Ele pergunta para ouvir exatamente da boca daquele paralítico o que ele queria realmente de Jesus. E aí diz o texto seguinte, olha, e Jesus, vendo este paralítico deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? O enfermo respondeu, mas Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. É interessante perceber que parece que o homem não entendeu, né, a pergunta de Jesus. Jesus pergunta, você quer ficar são? E ele diz, não, Senhor, mas não tem ninguém para me jogar no tanque de Betesda, para ir ser curado naquelas águas. Não, Jesus não estava perguntando nada disso. Jesus apenas perguntou, você quer ficar curado? Queres ficar são? Mas ele queria ser lavado, ser levado, né? E lavado nas águas do tanque quando elas fossem agitadas. Perceba como a visão de Jesus estava muito à frente, né, da do paralítico. Por que Jesus perguntou para um paralítico se ele queria ser curado, se isso era tão óbvio? É simples, porque Jesus queria ouvi-lo. E Deus espera também essa atitude de mim e de você. Repito, o nosso Deus é um Deus de relacionamentos e Ele quer ouvir também de você qual é a sua necessidade. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Talvez você se sinta angustiado por um problema específico, mas quando é para pedir, você decide pedir que Deus resolva outros problemas. Ou você não vai direto ao assunto, né? Quantas vezes a gente não vê orações assim, né? Ah, Senhor, Tu sabes qual é o meu problema. Senhor, vá direto ao ponto. Fale diretamente com Deus e fale diretamente o que realmente você precisa. Diga, Senhor, essa área da minha vida que precisa da Tua intervenção. Senhor, são as minhas emoções, é o meu físico, é a minha área profissional e financeira, é a minha vida espiritual, é a minha família. Senhor, é isso. Fale diretamente com Deus, exatamente o que você precisa dele, né? Jesus sabia que o homem não tinha entendido que ele seria curado pelas mãos de Jesus e por isso ele frisou bem aquela situação, para que após a cura ele pudesse entender que foi Jesus que o curou, não foi o banho no tanque, não foram as águas do tanque de Betesda, não foi um anjo que desceu, mas foi o próprio Jesus. Jesus queria enfatizar para aquele paralítico, olha, esquece o tanque, é eu que vou te curar, eu que estou aqui, sou eu, Jesus, eu tenho todo o poder nas minhas mãos, é eu que vou te curar. Por isso que eu estou perguntando para você o que você quer. Agora vamos lembrar o final do episódio, né? Que não terminou aí.
João 5 diz assim: e Jesus, vendo-se deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse: quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum quando a água é agitada para me levar, para me pôr no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: seguinte, esquece o tanque, levanta-te, toma o teu leito e anda. E diz o texto: logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Jesus deseja e pode fazer algo por você no dia de hoje. Ele deseja muito fazer algo por você nesse dia, mas é preciso que você diga a Ele sim o que vai no teu coração. É claro que o salmista Davi, no Salmo 139, diz que antes de sair uma palavra da minha boca, o Senhor sabe, é claro que Ele sabe, mas repito, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer ouvir a tua voz também. Quando Ele ouve a nossa voz? Quando nós oramos, quando nós falamos com Ele. E é isso que Ele quer da tua vida no dia de hoje. Para encerrar, olha, por passos, para ser simples e direto. Primeiro, fale com Deus em nome de Jesus. Em segundo lugar, conte o seu problema ou a sua decepção como se estivesse contando a um amigo. Abra o seu coração de verdade. Em terceiro, diga especificamente o que você gostaria que fosse feito. Mas primeiramente, peça que a sua decisão esteja sempre debaixo da vontade do Pai. Em quarto, tenha fé que Deus cuidará dos seus problemas e decepções. E em quinto e último lugar, depois de tudo isso, descanse no Senhor. Fale com Ele, com fé no seu coração, abra a tua vida na presença do Mestre e depois, descanse no Senhor. Jesus te ama e não vai te desamparar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Lembre que Ele é um amigo mais chegado que um irmão, como diz a palavra do Senhor. Eu quero orar por você no dia de hoje, por você e junto com você. E que você faça, junto comigo nessa oração, que você abra o teu coração e diga: Senhor, essa é a minha necessidade. Eu preciso disso. Esse é o meu pedido. Esse é o meu clamor. E com certeza, se houver fé genuína no teu coração, fé em Jesus, em nenhuma outra pessoa, fé em Jesus, como o Senhor falou para aquele pai no livro de Marcos: se creres, verás a glória de Deus. Oremos juntos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que nos encontrou no dia de hoje, e eu creio que encontrou muitos corações abertos, Senhor, para receber a tua graça, a tua salvação, a tua misericórdia, a solução, a vitória e a bênção que o Senhor tem reservado para a vida de cada um de nós. Mas como foi exemplificado no dia de hoje, Senhor, nós abrimos os nossos lábios para dizer: Senhor, essa é a nossa necessidade. E dizendo, Senhor, e colocando em prática essa palavra, Pai, acrescenta neste lar e na vida dessa pessoa no dia de hoje salvação em primeiro lugar, porque a salvação está em Cristo Jesus. A salvação vem pela graça, por meio da fé, diz a tua palavra no livro de Efésios. E é isso que eu declaro neste lar. No mais, Senhor, eu declaro também a cura de enfermidades, no físico, na alma. Cura, Senhor, das dores do corpo. Cura também, Senhor, as dores da alma, a depressão, a tristeza, a amargura, a síndrome do pânico. Alcança esta vida neste dia e traz a cura e o restabelecimento por completo. Traz cura também para o espírito, Senhor. Que essa vida seja restaurada na sua vida espiritual e que ele tenha, Senhor, um encontro sobrenatural contigo no dia de hoje, para que ele possa viver grandes feitos do Senhor na vida dele a partir deste dia. No mais, Senhor, continua acrescentando fé no nosso coração, para que nós possamos viver os milagres que o Senhor tem reservado para a vida daquele que crê, porque nós cremos e nós veremos a glória de Deus. Em teu nome que oramos, Senhor, e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te agradecer pelo privilégio de ter a sua audiência aí durante esses minutos do programa Nova Vida. O programa Nova Vida vai ao ar de quinta a domingo, 2 horas da tarde, 8 horas da noite. Divulgue esse programa, assista e divulgue. Se você foi abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. E eu quero, antes de ir, deixar aí um clipe musical para você, um clipe de música cristã. E esse clipe é de um cantor chamado Paulo César Baruch.
E essa canção se chama Senhor do Tempo. E ela diz assim, olha, não tenho tempo para descansar, rever amigos, conversar, já não consigo me assentar à mesa, alimentar o que a alma almeja. Ganhei o mundo perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe quando tão perto teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida. Que esse seja o teu pedido no dia de hoje, amanhã e sempre. Senhor Jesus, vencer o Senhor da minha vida, vencer o Senhor da minha família, da minha casa e de todas as áreas da minha vida. O endereço da nossa igreja é Avenida Getúlio Vargas, 500, no Jardim Matilde. As nossas reuniões são quartas e sextas-feiras às 20 horas, aos domingos às 7 horas da noite, onde eu estarei ali ministrando a palavra do Senhor. Esteja conosco ali para juntos, em comunhão, nós adorarmos a um só Deus, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Tá ok? Um meu abraço para você, ganhe alguns minutos assistindo esse vídeo e a gente volta aí no próximo programa aqui no canal 10 da TV Ourinhos e também pelo site tvourinhos.com.br. Tá ok? Meu abraço para você, para a tua família. Fique na paz, no nome de Jesus. Tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdei a rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei
De que vale um homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Acesse o e-mail fernando984@hotmail.com. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Acesse www.newsatmagazine.com.br. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688 ou acesse www.tatomóveis.com.br. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600 ou acesse www.alligatorsinalização.com.br. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154-2420. Atendendo Ourinhos e região. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos.